Capítulo 6. A nova personagem. Após o jantar, a rainha Lohana levou Judite para conhecer o quarto onde ela iria ficar. Era um quarto tão lindo quanto os do que os seus pais adotivos haviam lhe dado. Judite demonstrava nitidamente a sua felicidade por não parar de passar as mãos nos móveis que faziam parte da mobília. E por manter-se boquiaberta a todo instante, a rainha Lohana ria graciosamente da garotinha que parecia estar enfeitiçada. E como estava demorando para que o feitiço acabasse, a rainha deixou Judite sozinha em seu quarto, para apreciá-lo mais à vontade. E Judite já se sentia uma verdadeira princesa. Nem lembrava mais que aquele não era o seu mundo e que precisaria voltar logo para casa. E o encanto não poderia fazer-se tão presente para uma garotinha de 12 anos, visto que, além de ser um quarto banhado com as cores mais femininas e delicadas como o rosa, o lilás, o verde claro e o branco, ainda parecia ter um brilho de um toque especial em todas as cores. E enquanto Judite rodava feliz e contente em seu novo quarto, querendo explorar visualmente todos os detalhes, foi de repente despertada de seu encanto por constantes batidas na porta. E ao abri-la, surpreendeu-se com a presença do ilustre filósofo. "Eu posso entrar a fim de ter uma pequena conversa com a senhorita?" perguntou gentilmente o filósofo. "Mas é claro, afinal foi o senhor que salvou a minha vida por 2 vezes", falou Judite, estendendo-lhe a mão para firmar o agradecimento. O filósofo segurou-lhe a pequena mão e deu-lhe um beijo sem muito contato, apenas como cortesia. Depois, sentou-se em um lindo sofá de peça única com trajes imperiais e acomodou-se folgadamente. Judite sentou-se em um escabelo perto do filósofo e ficou esperando com seus inteligentes olhos castanhos o início do assunto. Houve alguns segundos de silêncio, até que o filósofo, se arrumando mais um pouco no sofá e cruzando as 2 mãos por cima de sua barriga, começou com suas observações. "Minha pequena, sabemos muito bem que aqui não é o seu lugar. Apesar de você estar de fato gostando de tudo o que lhe está acontecendo agora, sabemos que o seu mundo é outro, não é?" A feiura do filósofo cedera lugar a uma fisionomia paternal aos olhos de Judite, e esta, se sentindo à vontade para falar, declarou com a voz quase que arrastada por tentar segurar um choro sufocado: "Eu sei disso. É que eu sempre fui criada em um orfanato e nunca soube o que era ter o carinho de um pai e um abraço de uma mãe. E logo no primeiro dia em que o meu desejo se realizou, os meus pais me deixaram sozinha em casa e foi onde tudo aconteceu." O filósofo descruzou os braços e, inclinando-se um pouco mais perto de Judite, perguntou quase que em tom de sussurro: "Foi o temido Serpentos que fez com que você viesse parar aqui, não foi?" A pequena agitou-se para confirmar a pergunta em um alto tom de euforia. Foi sim! Foi o Serpentos que fez com que eu viesse parar aqui." O filósofo abanou a mão em um gesto que fizesse com que Judite falasse mais baixo e prosseguiu com outra pergunta: "Eu posso saber o que aconteceu?" Judite, entendendo que era para falar um pouco mais baixo, começou a relatar a história quase que em um tom de sussurro. "Tudo porque eu estava com muito frio, e como a luz havia acabado, eu estava com medo de ficar sozinha em meu quarto e fiquei me aquecendo na lareira, mas o fogo estava se apagando e para que isso não acontecesse, eu peguei 9 livros da estante e joguei-os no fogo. Foi o suficiente para os serpentos aparecer." O filósofo escutava a garotinha com máxima atenção
E quando Judite deu uma pausa na história, este perguntou-lhe: o único livro que você não queimou era o 10º livro que estava nesta prateleira? E novamente Judite se exaltou. Sim, era o último. Por isso que o Serpentos fez com que eu escrevesse os outros 9 volumes. Quase que não aguentei de tanto escrever, mas ele me obrigou. A concentração que o filósofo lhe dispensava foi logo tomada por um aspecto de fisionomia mais familiar. E o Serpentos ditou tudo de cor e salteado, né? Sim, respondeu Judite, desmotivada com o fato de nunca ter precisado escrever tanto. E você lembra da história? Judite olhou para o teto, fazendo um esforço mental para ver se conseguia lembrar-se nitidamente de alguma coisa. Mas logo comentou: não me lembro de muita coisa não. Até porque eu fiquei tão cansada que acabei dormindo profundamente. De repente lembrou-se Judite. Eu me lembro que no meio da história nasce um príncipe e que quando ele cresce se apaixona por quem não deveria. Aí eu sei que dá um rolo danado, alguma coisa assim. O filósofo encarou bem nos olhos de Judite e, segurando delicadamente uma de suas mãos, disse-lhe: Judite, eu preciso que você seja uma boa menina e continue com esta inteligência que você tem e que não conte esta história para absolutamente ninguém, você entendeu? Judite olhou com um olhar de incerteza. Mas por quê? Porque você está vivendo dentro de uma história ao qual você não faz parte. E toda vez que essa história é lida por alguém, ela, como todas as outras histórias, sempre se repetem. E é por isso que Serpentos ditou-lhe exatamente como é, fazendo todos os personagens ressurgirem novamente. E ele só lhe apareceu porque você não queimou o último livro, que é a vitória dele. Judite arregalou os olhos e perguntou: se o senhor sabe que o Serpentos sempre vence no final, por que não faz alguma coisa de diferente? O filósofo abaixou a cabeça entristecido e logo levantou-a como se uma ideia brilhante tivesse iluminado o seu cérebro já esplêndido. É isso, Judite. Você acabou de me dar uma grande ideia. É isso. E o filósofo, não contendo-se de alegria, abraçou a pequena e deu-lhe um beijo terno em sua testa. Você de fato é uma menina muito inteligente. Judite ficou observando, sem entender a ideia que lhe sobreviera. Mas o que foi, filósofo? Sabe agora como fazer para derrotar os Serpentos? Minha pequena menina, não posso dizer exatamente agora qual é o plano, mas eu só preciso que você me prometa que essa conversa não sairá daqui. Você promete? Judite enfrentou com um olhar arregalado. Mas como eu faço para voltar para casa? Da mesma forma que você veio, minha pequena, respondeu o filósofo alegremente na mais simplória resposta. Mas como? Insistiu Judite. Eu não quero ficar novamente debaixo do manto dos Serpentos. Eu tenho muito medo dele. Minha querida amiga, eu preciso que você viva esta história até o final. Até porque você só conseguirá voltar para casa somente quando a última página do último livro ser finalizada. Mas, e até lá, o que eu faço? Apenas viva e sinta a história. E a garotinha ainda não me respondeu. Afinal, esta conversa será um segredo nosso ou não? Judite não lhe respondeu e abaixou a cabeça.